capítulo 12 de Daniel. Diz assim: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fulgirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas com um perpétuo resplendor. Quanto a ti, Daniel, guarda isto secreto e conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Palavra do Senhor. O livro de Daniel é um livro profético dos mais intensos. A gente já começa com o surgimento da história de Daniel. Um jovem que pegam ele lá na sua terra, porque o imperador resolve trazer filhos de todas as nações ocupadas, o rei persa. Ele fala, eu quero ter e preparar uma geração de gênios para cuidar daqui. Manda escolher os melhores jovens e toma eles do lugar que eles viviam, toma eles das suas famílias, jovenzinhos, enfia eles no palácio, diz que é para eles serem bem alimentados, bem fortalecidos, porque eles vão ter que ser os inteligentes, os sábios, que vão ajudar o imperador que domina tudo, que os seus exércitos dominam tudo, a poder conduzir o império para que ele jamais seja derrotado. Bom, a história nos diz que o império não ficou eternamente de pé, não. Ele caiu e nem foi o maior império que já existiu. O Império Romano foi muito maior, não é? E ainda é o maior que já existiu pela quantidade de anos e de domínio. Mas o Império Persa foi um império muito forte e intenso. Para quem não sabe onde é a Pérsia, não é? A Pérsia é o Irã, não é? O Irã, quando vocês veem o Irã, aquela região do Irã é a Pérsia. Lá nos árabes, né, que a gente põe todos eles iguais, os iranianos não são árabes, eles são persas. Né? Os outros países ali, todos os outros países são árabes, inclusive os palestinos são árabes, que estão em Israel. Mas ali naquela região existem os persas, os árabes e os judeus. Por isso que eles vivem em guerra, porque são 3 etnias que nasceram, cada uma delas tentando controlar a outra, tentando dominar sobre a outra. E os persas, eles são muito orgulhosos, até hoje são. Por quê? Como eles já foram donos do mundo todo, eles têm todo esse orgulho e eles queriam e imaginavam que se eles pegassem esses meninos e fizessem com que eles fossem formados, eles teriam todo esse poder. Daniel foi um escolhido desde essa hora. O que às vezes a gente tem que entender é que Deus, quando nos escolhe cada um de nós, Ele usa muitas vezes instrumentos totalmente humanos, como nesse caso. E Daniel já chega escolhido, mas ele devia ser um rapaz de muito ponto de vista. Imagina, um menininho de nada, decidir que não vai comer aquelas coisas, porque na região dele não come aquelas coisas, que ele não vai fazer aquilo, que ele vai ser diferente. Se submete a fazer um teste para ver se ele engordava ou não engordava, se ele ficava forte ou não ficava forte, senão ele não ia poder fazer. Ele incomoda tanto com a sua personalidade que mandam ele para a fornalha com seus 2 amigos. A gente conhece a história toda, que eles não se queimam. E assim a gente encontra um monte de coisa. É Daniel na cova dos leões, que além dos leões não comer ele passava fome. Deus inspira o profeta Abacuque que leva a comida para ele. É Daniel no meio da comunidade que já existia, defendendo a Susana dos 2 velhos da igreja lá que queriam difamá-la porque queriam possuí-la e ela não aceitou. E assim nós encontramos uma série de ações na história. É Daniel com a sabedoria com relação àquele dragão de espalhar
de noite pó para ficar marcado as pegadas e mostrar que não era o ídolo que comia a comida, mas era o povo que entrava por um alçapão e comia. Toda essa sabedoria de Daniel, que é maravilhosa e nos ensina muito, ela tem uma razão de ser. Deus vai dando sinais para que a gente, e toda a história, a gente, que eu quero dizer, a Sagrada Escritura, olhe e diga, este profeta tem algo diferente. E o que é que ele tem de diferente? Isso que o capítulo 12 diz. Deus fala para ele que um dia o arcanjo Miguel, o arcanjo das grandes batalhas espirituais, o arcanjo para vencer Satanás, vai vir e vai ser um tempo de ressurreição. Ele está falando dos últimos tempos. Quem está morto vai ressuscitar, uns para serem salvos, outros para viver na tristeza para sempre. Quer dizer, é pior do que morrer e acabar tudo, né? Tem gente que fala, quando uma pessoa no ápice do seu desespero tira a vida para não sofrer, não, ela corre o risco de depois continuar sofrendo. Se ela tivesse fé, ela ia descobrir que o sofrimento não vai acabar. Ele, para acabar, precisa de outra coisa. Morte não acaba com o sofrimento. Porque ressuscitarão alguns para continuar sofrendo. Deus me livre que sejamos nós, que já passamos nossos apertos aqui. O que mais me chama a atenção é que Deus diz a Daniel que é para ele guardar estas coisas do livro e que esta revelação não era só para aquele tempo, é uma revelação para quando? Até o fim do mundo, quando essa ressurreição vai acontecer, quando Jesus vier e os mortos se levantarem. Ora, então as palavras de Daniel, elas são proféticas e elas são muito estudadas exatamente por isso. As pessoas fazem conta, né, pegam aqueles números para saber se conseguem descobrir quando que vai acontecer, tem livros desse jeito, tem cabala judia que faz conta no livro de Daniel para dizer quando é que vai surgir as coisas, tem inúmeros malucos e outros que não são malucos estudiosos que estudam o livro de Daniel e que comparam, tentam entender se esse reino já era o reino do Hitler que dominou e que depois derrubou e que quando vai vir o outro, se não era do Hitler, se era de outro pessoal, se era uma igreja e assim por diante. As pessoas se debruçam para entender as profecias de Daniel. E por que se debruçam para entender as profecias de Daniel mais do que as outras profecias? Porque se você pegar Isaías, todas as profecias de Isaías, elas têm a realização em Jesus Cristo e na missão da igreja. A de Daniel, ela é para o final dos tempos. Então compensa a gente, às vezes, gastar um tempo. Tem filme, né? Tem livro, aquele... Tim e Beverly Riley escreve uma série de livros de ficção sobre o livro de Daniel e o fim dos tempos. Uma vez até eu fiz uma reunião com o Padre Jonas para a gente discutir o que tinha de verdade nisso, o que não tinha, o que cada um achava, né? Porque Daniel é o profeta que fala com todos. Para nós, eu olho para a nossa realidade hoje e eu digo, vocês perceberam que os profetas sumiram? Sumiram. Você pode ir num grande evento carismático de um cara que esteja... Vamos pegar lá o Padre Gilson, 190 mil seguidores, né? Fala de cura. De cura, de algumas outras coisas. Profetas passaram a ser profetas de costumes e não profetas da voz de Deus, né? Para fazer denúncias e outras coisas. Há um problema sério que nos leva a buscar de novo o modelo de Daniel para as nossas vidas. Porque não dá para ser carismático e não caminhar ouvindo e tendo profecia. Primeiro, as nossas reuniões todas, aí eu posso falar de todas, as pessoas todas passaram a ter muito medo da profecia. Mesmo quem é inspirado a ser profeta tem dificuldade de se soltar. Por quê? Porque é tanta opressão e porque percebe cada vez mais que a comunidade está despreparada e o profeta está despreparado. Então vou explicar para vocês.
A profecia tem que ser discernida pela comunidade. Uma comunidade despreparada, ela não consegue distinguir o coração aflito de alguém que está falando como se fosse um profeta, mas está falando da sua necessidade, do seu pedido, das suas dores, da voz de Deus que está falando ele mesmo, independente do estado de ânimo do profeta, ou da sua situação interior espiritual. Por outro lado, como o profeta cada vez está menos aberto a profetizar, ele também vai ficando cada vez com mais dificuldade em distinguir. É Deus? Ou sou eu com as minhas necessidades, meus pensamentos, meu conhecimento? E aí ele prefere, porque ninguém quer fazer uma coisa que, dizer que é de Deus algo que é seu, não é verdade? Aí a pessoa tende a ficar ao silêncio. Isso gera um caos muito grande. Qual era o melhor? Eu prefiro, Sidney Telles, não tem nada teológico nem nada. Eu prefiro que as pessoas tivessem mais ousadia e depois nós corrigíssemos. E as pessoas fossem menos melindrosas e quando elas, por acaso, porque todos nós em alguns momentos vai estar mais forte o nosso eu do que o profeta. E outras vezes vai estar mais forte o profeta do que eu. A gente vai discernir. E a pessoa não deve ficar magoada, porque o fato de que muitas vezes o seu eu fale mais da sua necessidade, a pessoa está se sentindo pecadora. Então ela fala que Deus está dizendo que todos devem se arrepender. Às vezes Deus não está dizendo nada disso. É o coração dela diante de Deus que está passando por essa necessidade. Mas às vezes também não tem nada a ver. É Deus falando para todo mundo. Vocês estão precisando dar uma reanalisada na vida de vocês e fazerem um ato de contrição mais intenso e se arrependerem e voltarem para mim. Como é que eu vou saber? Eu só vou conseguir saber quando a profecia se tornar algo de novo mais vivo. Quem acompanha as minhas meditações da leitura orante da Bíblia vai ver que nós estamos nos Atos dos Apóstolos. E estamos naqueles capítulos finais da prisão de São Paulo. Agora nós já estamos na perseguição dos invejosos. Mas um pouquinho antes, para todo lugar que ele ia, aparecia um profeta. Fiquei até muito intrigado, né? Eu já tinha lido centenas de vezes, não tinha observado, que quando São Paulo, numa das suas missões, volta para Antioquia, para passar um tempo de paz, depois de tanta confusão, ele vai ficar na casa do diácono Filipe, aquele que evangeliza o eunuco, sabe? Aquele que o Espírito Santo pega ele pelos cabelos, leva ele para outro lugar, não sei como é que faz isso. Aquele diácono. E a palavra diz assim, São Paulo estava na casa do diácono Filipe. Ele não fala diácono Filipe. Filipe, um dos escolhidos, porque eles foram lá escolhidos junto com Estevão, Filipe, aquele. E as 3 filhas de Filipe eram profetisas. Eu achei isso significativo. A casa ali estava lotada de profetas. São Paulo ficou lá e aí o autor, Lucas, né, estava falando disso por quê? Porque ainda recebeu a visita de um outro profeta. Chegou lá, catou o cinto do Paulo, amarrou a mão com ele e falou assim, isso aqui vai acontecer com você, você vai ser preso, vai ser carregado e vai sofrer. Aí a comunidade foi toda lá para não deixar ele sair de lá, porque falou, a profecia vai se cumprir. Percebem a dimensão da comunidade que falou assim, a profecia vai acontecer. Então não vai para você não passar por isso. E aí Paulo diz, por todos os lugares que eu tenho passado, os profetas têm vindo me avisar sobre isso. Mas eu preciso passar por isso. E depois, quando ele está preso na casa do tribuno, que é o governador, digamos assim, e que os sacerdotes vão lá para dizer que ele precisava, que armam para poder, inclusive, matar ele quando ele estivesse sendo transportado de um lugar para outro. Quando ele estava lá, Deus aparece para ele, né? Diz que o anjo aparece para ele e diz assim para ele, fizestes bem em me testemunhar aqui, agora você vai testemunhar em Roma. São Paulo ficou em paz, porque ele estava achando que ele ia morrer ali mesmo, porque era tanta armação, tanta coisa que ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele falou, agora já não vou morrer, vou continuar preso, mas vou passar por uma prisão melhor, né? Lá em Roma. A gente está andando no escuro. Não todos, né? Não todos. Mas a grande maioria. E eu estou falando isso de grupos de oração, de oficinas de oração, de pastorais,
de todo mundo andando no escuro. Nós sabemos que a igreja não se desviará porque Deus vai cumprir a sua palavra. Então ela vai ao final. Mas até chegar no final, não sei o que vai sobrar. Não sei o que vai sobrar. Os poucos que vão sobrar. Mas voltando, saindo do macro e vindo para o mais perto, eu só vejo hoje em dia Deus empurrando as pessoas. Porque as pessoas não escutam a Deus, então a coisa vai acontecendo, que aí você acaba empurrado para o canto, né? Porque não tem mais para onde ir, dá um problema, dá uma enfermidade, dá um problema financeiro, dá um problema com a casa, dá um problema não sei o quê, e você vai buscando a Deus, Deus é bom, Deus cuida de você, Deus está com você, e aí ele vai e você vai acabar fazendo a vontade de Deus, mas aos trancos e barrancos, sofrendo, doendo e perdendo. Poderia fazer tudo isso de forma muito mais leve, não totalmente leve, é o caso de São Paulo, a profecia não era leve para ele, muito mais leve se escutasse. E esse escutar que eu estou falando não é só o escutar particular. E aí eu quero, para terminar, para daí a gente rezar, colocar isso. Existe uma diferença muito grande entre o profeta e a escuta particular. A escuta particular, ela é consequência de uma vida íntima com Deus e de um processo contínuo de discernimento particular, de vida espiritual particular, de bom orientador às vezes para ajudar, porque até Santa Teresa de Jesus tinha tantas visões, sofria com isso, e a dificuldade em distinguir o que é meu e o que é de Deus na minha relação. A profecia já não. Deus pode pegar você lá na lama, fazendo tudo errado e falar através de você para nós. Não depende da tua intimidade só, lógico, depende da tua abertura com Deus, mas não depende da tua intimidade para poder... A escuta particular, ela não é uma profecia, ela é uma escuta de vida. Todos nós temos que fazer um exercício disso e melhorar, cada vez mais. E nós vamos passar por fases que a gente escuta mais, fases que a gente escuta menos. A profecia, ela acontece, as pessoas sentem e falam, e a gente discerne e vê o caminho do Senhor. Vocês têm visto isso? Eu também não tenho. E a gente preferia que aparecesse o ungido. Seria tão bom se o Sidney chegasse aqui e ele fizesse a profecia, só dele fosse certa e eu não precisava me preocupar com as outras. Seria bom, mas totalmente fora do que a gente encontra na Sagrada Escritura. Há profetas? Há. Há pessoas que têm um ministério profético? Há, e precisam exercer. Mas a gente não pode terceirizar aquilo que é missão da comunidade, que é discernir. E para discernir, eu tenho que escutar as profecias. Nós precisamos voltar, gente, a isso. Que hoje, e esse encontro, e toda a orientação que vocês receberam, e depois eu vou também acompanhar com a Áurea, nos prepare para esse dia de São Miguel. Porque ele falou, as profecias vão ficar guardadas para a realização. As de Daniel, porque falam do fim dos tempos. Porque elas falam das coisas que estão chegando, muitas já chegaram e outras que virão. Mas nós precisamos escutar o Senhor, senão nós vamos ficar patinando, patinando e patinando. Como é que a gente começa isso? Começa pedindo profetas, começa pedindo discernimento e começa pedindo coragem para se abrir. Estão ouvindo? Eu começo pedindo, envia, Senhor, profetas, envia teu Espírito e profetiza. Dá-nos discernimento, porque toda profecia nunca vai ser totalmente pura, ela sempre vai ter um pedaço do profeta. E terceiro, me dá coragem para falar através de mim. É preciso pedir essas três coisas e se lançar nessa jornada.